Bem-vindos ao episódio 7 da nossa série sobre o que é o Evangelho. Hoje a gente vai encarar uma das perguntas mais importantes e talvez uma das mais confusas da vida cristã. Se a salvação é de graça, por que a gente precisa obedecer? O nosso tema é Evangelho e boas obras. Pois é, essa pergunta é o X da questão, né? Porque de um lado a gente tem medo de falar sobre obras e acabar caindo no legalismo, aquela coisa de achar que precisa merecer o céu. Mas por outro lado tem a tentação de pensar, se a graça já me salvou, então tanto faz o jeito que eu vivo. Os dois pensamentos, na verdade, são perigosos e distorcem a mensagem do Evangelho. Vamos dar nome a esses dois extremos. O primeiro é o legalismo. É a ideia de que as nossas boas obras são a causa da salvação. É como tentar pagar uma dívida que Cristo já quitou na cruz, sabe? É uma busca constante por aceitação baseada no nosso desempenho. O outro extremo é a licença, ou o que alguns chamam de evangelho barato. É transformar a graça de Deus num passe livre para continuar no erro, como se as nossas atitudes fossem totalmente irrelevantes. A Bíblia, no entanto, nos mostra um caminho que evite esses dois abismos. E para a gente entender esse caminho do meio, esse equilíbrio, é fundamental compreender a ordem que a Escritura apresenta. Existe uma sequência lógica na salvação que, se a gente inverter, a gente muda completamente o sentido de tudo. A melhor analogia para explicar isso é a de uma árvore. Pensa comigo. Uma macieira não produz maçãs para se tornar uma macieira viva. Não, ela produz maçãs porque ela já é uma macieira viva. Da mesma forma, as boas obras não nos dão vida espiritual, mas elas são a evidência, o fruto que mostra que a vida de Cristo já está em nós. E olha, não existe passagem mais clara sobre esse assunto do que essa, do apóstolo Paulo. A salvação é um presente recebido pela fé. Ponto. Não é um prêmio que a gente conquista com o nosso esforço. Mas perceba que o texto não para aí. Essa salvação tem um propósito muito claro. Então, o ponto crucial aqui é este. A ordem divina é imutável. Primeiro, a salvação é estabelecida não por obras, para que ninguém possa bater no peito e dizer, eu consegui. Toda a glória é de Deus. E só então o propósito dessa salvação se revela. Nós fomos recriados para as boas obras. Elas são o caminho que Deus preparou para a gente andar depois de salvos. A causa é a graça. O resultado inevitável é uma vida transformada. Agora vamos aprofundar um pouco mais, porque muita gente fica confusa quando lê Paulo, que fala tanto da fé, e depois lê Tiago, que fala tanto de obras. Alguns até pensam que eles se contradizem, mas a verdade é que eles não se contradizem, eles se complementam. Eles estavam combatendo erros diferentes. Olha só que interessante. O foco de Paulo era combater o legalismo. Ele estava escrevendo para pessoas que achavam que podiam ganhar o favor de Deus com seus próprios méritos. Por isso, ele martela na tecla da causa da justificação. É só pela fé. Já o Tiago, por outro lado, estava confrontando gente que dizia eu tenho fé, mas a vida continuava exatamente a mesma. Ele focava então na evidência de uma fé verdadeira. E Tiago é muito direto, né? Uma fé que não se manifesta em amor, em obediência, em serviço, é como um corpo sem espírito, é morta. É uma confissão vazia, uma fé só da boca para fora, que não pode salvar, porque simplesmente não é a fé genuína que a Bíblia descreve. E aqui a gente vê a harmonia perfeita entre Paulo e Tiago. A fé que nos une a Cristo para nossa justificação é a mesmíssima fé que, por natureza, produz o fruto da santificação. Não são duas fés diferentes, mas duas faces da mesma e única fé que salva. Ok, então se as obras são o fruto, como é que esse processo de transformação acontece na prática? A Bíblia não nos deixa no escuro. Ela explica direitinho qual é o mecanismo, o motor pelo qual a graça opera em nós. A graça de Deus não é algo passivo. A carta a Tito a descreve como uma professora, uma força ativa que nos educa. Ela nos ensina a dizer não para aquilo que desagrada a Deus e a dizer sim para uma vida de equilíbrio, de justiça e de devoção. A graça que salva é a mesma graça que santifica. E aqui está o grande segredo do poder para essa nova vida. Não vem da nossa força de vontade, não é um plano de autoajuda. Vem de uma conexão viva e permanente com Jesus. Ele mesmo usou a metáfora da videira e dos ramos para explicar isso. As palavras de Jesus aqui são radicais. Sem mim nada podeis fazer. Qualquer fruto espiritual de verdade não é produzido pela nossa ansiedade ou pelo nosso esforço isolado. Ele flui naturalmente de uma vida de dependência, de uma vida conectada a Ele.
A obediência cristã, no fim das contas, é fruto de comunhão. Entender isso muda tudo. Muda completamente a nossa motivação para viver a vida cristã. Deixa de ser um peso, uma obrigação e passa a ser uma resposta de amor, uma resposta de gratidão. Olha só essa mudança. A gente não obedece mais por medo ou para tentar merecer alguma coisa. A gente obedece por gratidão, porque já fomos aceitos. A gente não faz boas obras para construir um currículo espiritual, mas porque essa é a nova identidade que recebemos em Cristo. E o foco deixa de ser o nosso próprio louvor para ser a glória de Deus, para que os outros vejam as boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, como é que isso funciona na prática? Bom, primeiro, comece sempre pela raiz. Verifique a motivação do coração. Segundo, busque fidelidade nas coisas concretas do dia a dia. Terceiro, leve a sério a luta contra o pecado, usando a graça como poder para vencer, não como desculpa. Quarto, sirva com o que tem onde está. E quinto, use os meios que Deus nos deu para crescer: a leitura da Bíblia, a oração e a comunhão com a igreja. Se tiver uma frase para a gente guardar de toda essa análise, que seja esta: as obras não salvam, mas as pessoas salvas sempre darão fruto. O Evangelho não nos faz escolher entre graça e obediência. Ele une as duas coisas na ordem correta. As obras não são a condição para a salvação, mas são a evidência certa dela. E essa vida transformada, essa vida que dá fruto, tem um propósito que vai muito além de nós mesmos. No episódio 8, a gente vai ver para onde esse Evangelho nos envia. O tema vai ser Evangelho e Missão. Até lá!